um assunto que é muito debatido, principalmente nos últimos anos, né? Essa questão é muito mais voltada para o público masculino, né? Até porque essa é uma situação muito específica, é a questão do NoFap, né? As pessoas, elas debatem, e eu acho muito interessante, alguns defendem, assim, com unhas e dentes, a questão do NoFap, né? Eles acreditam que se manter sem desperdiçar essa energia é uma maneira de se fortalecer, de ficar mais focado, mais equilibrado e de não acabar se degenerando nesse ponto, né? E tem os outros aqueles que acham que não, né? Que aquilo ali é algo natural, faz parte não só do corpo, né, da pessoa, mas também do próprio instinto, né? E aí vivem uma guerra de discutir se é bom, se é ruim. Uns largam, outros outros tentam. E aí a gente vê esse tipo de discussão tomar, né? Claro, tem um ponto aí que eu acho meio complicado, que são esses vendedores de curso que falam, ah, não, se tu praticar o NoFap, tu vai ter praticamente poderes de um super-herói. E na verdade a situação é muito diferente, né? Eu acho que quando a gente vai analisar um pouco do ponto de vista racional, a gente tem alguns pontos que a gente precisa entender, porque eu acho que talvez o caminho que as pessoas têm discutido isso, ele não é maduro o suficiente e ele tem muitos detalhes que acabam prejudicando o verdadeiro debate, né? E para mim, pessoalmente, a minha opinião é que a pessoa ela tem que ter cuidado com essa questão. Por quê? A gente precisa entender alguns detalhes. Isso é sim uma questão fisiológica do organismo, né? Especificamente dos homens ainda é mais poderoso. Essa força genésica, ela é muito mais poderosa do que no caso da mulher. Então, para o homem, isso é sim um tormento. Não é só uma questão de decidir eu quero ou eu não quero. Isso faz pressão fisiológica no corpo. E aí todo o corpo todo começa a sofrer o impacto dessa retenção, né? Essa, essa energia, por assim dizer, ela se ela não for colocada para fora, muitas vezes ela vai afetar a pessoa de uma maneira que ela nem consegue entender. Então, por exemplo, ela pode ficar mais ansiosa, ela pode ficar mais desequilibrada, ela pode ficar extremamente sensível em todos os sentidos, não só fisicamente quanto emocionalmente. Outra coisa, o pensamento dela vai ser sequestrado por esses não só desejos, tá? Mas também por essa força física que existe, né? Então, eu acho que um exemplo para facilitar a compreensão é a seguinte: é como se o corpo do homem produzisse o próprio vício, né? Então, para quem já viu dependente químico, sabe como funciona, sabe que existe aquilo que eles chamam de tolerância na dependência química, vai sendo necessário cada vez doses maiores para alcançar o mesmo efeito, né? Então, o que que acontece? De um ponto de vista fisiológico, o corpo ele começa a ficar desconfortável com aquela retenção, né? Então, é praticamente como se o homem tivesse um veneno dentro de si. E esse veneno perturba o pensamento, o sentimento, as emoções, deixa ele mais fragilizado e ele fica muito mais sensível a qualquer tipo de estímulo. Então, por exemplo, um cara que, que de alguma maneira ele decidiu praticar o NoFap, ele quando ele, vamos supor, ele está ali há 10, 15 dias, tá? E aí ele vai ali na academia fazer o seu exercício diário. Ele vai sim ter a atenção dele, o pensamento dele e até mesmo o afeto sequestrado. Ele não vai conseguir se desvencilhar daquele estímulo que é fortíssimo. Um detalhe que eu acho que é importante a gente contextualizar, apesar
de todos os problemas, né, que hoje em dia se tem em relação aos relacionamentos, a gente não pode negar que o incentivo para que as pessoas se cuidem, isso não só em relação à academia, mas o próprio vestuário, que hoje em dia todo ele também encaminha para deixar em evidência as qualidades das pessoas, a questão dos procedimentos estéticos. Então, por exemplo, hoje em dia tu vai ver uma criança de 13 anos, eu já frequento a academia desde os 10. E aí, obviamente, o corpo responde a esse estímulo. Né? No sentido do, o cara faz musculação, a guria faz o aeróbico. E tudo isso vai potencializando essa questão, né? De se tornar atraente ou não. Então, existe todo hoje em dia esse comércio dentro desse contexto, que quando a pessoa chega aos 20 anos, se ela frequenta academia desde os 10, já sabe se vestir, já tem o seu estilo, já fez procedimento estético, ela vai chegar ali, entre aspas, no auge dela. E aí, imaginem, no caso específico aqui, o homem que pratica o NoFap, ele vai chegar ali segurando uma questão fisiológica, tá? Que já é forte por si só, e aí ele vai se dar de encontro com esse estímulo. Isso é uma guerra brutal. E muitas vezes a gente vai ver, a gente pode acompanhar pelo noticiário, pessoas que perdem completamente a razão, né? Que abordam, que cometem crimes. E isso é terrível. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o cara não teve controle de si mesmo. E ele ficou ali alimentando fantasias e ilusões em relação a esses detalhes. Então, uma outra coisa também que acontece, tá? As pessoas, quando estão nessa questão do NoFap, elas começam a confundir a necessidade fisiológica com a necessidade afetiva. Então o cara tá lá praticando NoFap, ele vai no supermercado, ele olha a fulana ali comprando tomate e se apaixona. Aí ele vai ali na farmácia comprar um remédio para dor, a atendente do caixa, ele se apaixona. Ele sobe no ônibus para ir no trabalho, se apaixona. Chega lá no trabalho ou no colégio, na faculdade, a colega, a professora, e ele se apaixona. Tudo isso por quê? Porque a fisiologia dele está trabalhando contra ele, né? É um verdadeiro veneno que, se não for colocado para fora em doses homeopáticas, ele vai sim te perturbar, te enfraquecer e ele vai te transformar numa pessoa dependente desse tipo de satisfação. Aí podem dizer assim, ué, mas o que a gente vê aí são os vícios em conteúdo adulto, etc, etc. Sim, mas por quê? Porque essas pessoas perdem o controle. Aí é um outro oposto, né? São pessoas que abdicam da própria vida, da própria independência, para viver em função desse tipo de conteúdo. Isso é uma coisa também brutal e que, obviamente, não é positiva, mas o problema é que o outro lado, como eu falei, também não é. Tu vai ter pessoas ali com plena saúde física, lutando contra a questão fisiológica e contra o ambiente que tem estimulado o potencial máximo. Essas pessoas do gênero oposto. E aí tu tem uma bomba. Então são coisas, eu assim digo com a maior tranquilidade, eu não recomendo NoFap. Eu acho que isso é flertar com perigo e pior. Tu vai criar um problema. Muitas vezes talvez tu nem consiga dormir de tão ansioso, o teu foco. Tenta ler um livro quando tu tá nesse tipo de estado. É muito complicado. A tua atenção não fica fechada ali no assunto. Tu precisa ler e reler 20 vezes a mesma página. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas fantasias que se criaram, né? Faço NoFap e mude de vida em 6 meses e coisas do gênero, né? Eu acho que a gente tem sim que entender que a partir do momento em que a gente começa a conhecer a nossa natureza humana, a gente consegue entender que aquilo ali é sim algo natural, não necessariamente é bom, e a gente precisa aprender como aquilo afeta a gente. Tem uns que vão ficar mais nervosos, ansiosos, alguns com raiva, outros vão ficar fragilizados, carentes, né? E aí vai de cada um descobrindo as suas fraquezas, para que possa utilizar esse conhecimento para se fortalecer. Uma observação que eu gostaria de fazer, eu acho que tem muito também essa
enraizada essa questão do pecado, né? Essa questão religiosa, que vê esse tipo de coisa como pecado, como algo sujo. Eu acho que enquanto a pessoa estiver presa nisso, vai ficar muito complicado, né? Esse componente de, estou fazendo algo errado, ele tem um peso, sim, significativo, né? Então a gente tem que ter, quando for colocar isso na equação, tem que saber separar as coisas, né? A gente, o ser humano, né? Não só o ser humano, mas especificamente o ser humano, ele tem várias necessidades, né? A necessidade de se alimentar, de consumir líquido, a necessidade do sono, a própria necessidade das necessidades fisiológicas, né? A necessidade da higiene. Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa entender. Esse é um pacote fechado. Quem nasce aqui já vem com tudo isso. E que somos nós que colocamos essa coisa, esse aspecto de pecado. Óbvio, não é algo bom, né? Não é algo simples também, mas a gente precisa começar a tentar controlar isso de uma maneira consciente para que não vire um problema. Senão a gente vai ver aí nas notícias, nos jornais, o resultado desses homens que perdem completamente o equilíbrio e se jogam no crime, que cometem loucuras e que depois vão passar a responder por isso das piores maneiras possíveis, né? Então eu acho que quanto antes a gente conhecer a nossa natureza, menos refém a gente fica dela. E eu acho o seguinte, esse veneno, ele precisa ser, sim, expurgado, porque senão ele vai começar a trabalhar contra ti. E quando isso acontecer, essas forças genésicas vão te consumir de dentro para fora. E talvez tu não tenha, na hora, o equilíbrio para perceber que tu está passando do ponto, né? Que tu está tomando decisões que só vão te prejudicar. Então eu acho que dentro de todo esse contexto, se eu pudesse orientar as pessoas que estão me ouvindo, é muito cuidado com o NoFap, porque o custo dele pode ser alto demais e talvez tu não esteja disposto a pagar. Aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.